Bem, desde 2002, quando fiz o mestrado em Roma, em Aristóteles e Tomás de Aquino, me despertou o interesse pelos dois filósofos, filósofo e teólogo e filósofo também, mas foi mais precisamente a partir de 2008, quando comecei a trabalhar como diretor da faculdade, Paulo VI, e fizemos uma reforma na grade curricular, porque para adequar-se às exigências do MEC, e ao mesmo tempo adequar-se à nossa realidade confessional de faculdade. E demos conta que o pensamento medieval ele não era muito bem difundido. Nós passamos de 2 horas aulas semestrais para 8 horas anuais, no que toca à filosofia medieval. E desde então eu passei a lecionar a disciplina filosofia medieval. E sempre me incomodou muito o modo com que, desde o Renascimento, 1350, até os nossos dias, o fato do pensamento medieval não ser muito aceito, como se fosse um período das trevas, um período que a igreja mandou, um período que tudo funcionava em torno dela. E aí, então, dali para cá, eu me perguntava, afinal de contas, o pensamento medieval em si, ele pode ou não pode dialogar com a idade contemporânea? E a igreja, enquanto tal, desde 1898, com o Papa Leão XIII, ela começou a se dar conta. É necessário que nós retomemos o diálogo entre fé e razão. João Paulo II, hoje santo, publicou em 1998 um documento chamado a Carta Encíclica Fides et Ratio, o diálogo entre fé e razão, e apresenta justamente Tomás como um modelo que poderia ser seguido. Não é o único. Tem São Boaventura, por exemplo, que é um grande pensador, que também colabora. Tem Anselmo de Cantuária, Santo Agostinho, mas eu optei por seguir Tomás de Aquino. E aí, então, debrucei praticamente 12 anos sobre o pensamento dele. Agora, ele é de 1200 e pouco, né? Essa foi a questão. Ele nasceu em 1224 e morre em 1275. 71. A questão é que começaram a me perguntar justamente isso quando eu apresentei o primeiro projeto que foi reprovado na PUC. Foi reprovado. Porque disseram, mas naquele tempo não tinha crise ecológica. Mas a vida é assim, não tinha, então tu não pode falar sobre ele agora. Mas eu, pesquisando as obras dele, uma das primeiras obras dele, ele escreve sobre os princípios da filosofia da natureza. E a partir dali, eu comecei a demonstrar que ele tinha, sim, alguma coisa a oferecer para os tempos de hoje. Agora, qual foi o maior desafio do senhor para articular as ideias de Tomás de Aquino e do Papa Francisco exatamente sobre esse tema? Bem, a primeira, o projeto de doutorado, ele tem, vamos dizer assim, um esqueleto inicial, e depois ele vai se modelando a partir da pesquisa, a partir dos escritos, a partir do diálogo, principalmente com um grande amigo e orientador meu, a quem agradeço muito, o padre Donizete, lá de São Paulo, era da PUC, que me orientou, me ajudou muito, 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 foi um grande amigo. E a pesquisa ela vai se orientando. Eu comecei com a ideia de tomar somente as contribuições de Tomás. Mas depois fui percebendo que entre o Papa Francisco, na Laudato Si, de modo especial, de 2015, e o pensamento tomista, tinha muita coisa ali em sintonia. E aí, então, nós mudamos. Fizemos um diálogo entre os dois. A Laudato Si é um documento que o Papa Francisco divulgou recentemente, tratando exatamente dessas questões ecológicas, é isso? Sem dúvida. Ele, em 2015, ele já em 2013, na Evangelii Gaudium, ele já dá uma indicação sobre a preocupação dele com a crise ecológica, que era uma das questões que a Igreja poderia e deveria contribuir. Em 2015, inspirado em São Francisco de Assis, que também é um santo medieval, do mesmo século de Tomás de Aquino, um pouquinho antes, ele morre praticamente quase contemporaneamente ao nascimento de Tomás, o Papa se dá conta. Francisco de Assis, na pobreza, no amor à natureza que ele tinha, ele inspirou o Papa Francisco não só na Laudato Si, mas no próprio nome.
O Papa, quando escolhe Francisco, é porque ele sabe, eu quero, no meu pontificado, colocar em evidência um problema grave que alguns negam, mas que realmente existe, que é a questão ecológica.